sobre elefante azul. E aí, pós o vídeo, a gente comenta, eu acho que fica mais interessante. Por favor, o Só, vídeo. Alice, por favor, o vídeo do autor da pensata sobre o elefante azul. Me impressiono, e não é de hoje, eu ando em Brasília, exercendo o cargo desde 1999. Eu nunca vi tanto elefante pintado de azul desfilando nessa esplanada. Tanta coisa absurda. E a minha indagação como servidor do Estado brasileiro é: ninguém viu? Como que ninguém viu? O elefante é grande, está pintado de azul, está desfilando na frente de todo mundo. Aí está, Guga. É o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, quem fez essa pensata e disse essas coisas numa sessão do Supremo, do qual ele participou ontem, para a discussão de uma série de assuntos. Aliás, não foi numa sessão do Supremo, foi numa sessão organizada por ele para discutir, entre outras coisas, esses absurdos que ele taxou de elefante azul. O que é que ele quer dizer com isso? É o seguinte, olha, como ele mesmo disse, só acrescentando alguma coisa ou traduzindo alguma coisa que possa não ter sido entendida, ele está dizendo o seguinte, olha, é tal a quantidade de absurdos que acontecem em Brasília, absurdos que têm a ver com uma série de problemas que o Estado enfrenta, que eu não sei como é possível que a gente veja esse desfile de elefantes azuis e finja que não está vendo, ou as pessoas não se deem conta deles. Ele taxa esses elefantes azuis de absurdos, absurdos escancarados, que estão aí para todo mundo ver, principalmente na esplanada dos ministérios, que é a sede dos três poderes da República: o judiciário, o executivo, que é o governo federal, e o Congresso, que é o legislativo. Hoje, essa charge do Aroeira, que é um grande chargista, que o 247 publica, e eu também, no meu blog, essa charge mostra um desses absurdos, ou, se preferirem, um desses elefantes azuis, que é o caso Master. O que é o caso Master? É o caso do banqueiro Daniel Vorcaro, que adquiriu um pequeno banco lá atrás, ainda no governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, e começou a oferecer no mercado taxas altíssimas. Você botar dinheiro lá, era certeza que o seu dinheiro ia render muito mais do que em qualquer grande banco. E ele era um minúsculo banco de início. E por uma série de artimanhas, irregularidades, escândalos escondidos, compra de influência dentro dos três poderes da República, o senhor Daniel Vorcaro se tornou, ele e o banco dele, os dois se tornaram referências para quem quisesse ganhar dinheiro com facilidade. E o pior é que essas pessoas sabiam, quer dizer, ou deveriam presumir, vem cá, por que é que os bancos, os grandes bancos, não oferecem essas taxas que o Banco Master está oferecendo? Deve ter alguma coisa de errado nisso. E só podia ter. E só tinha coisa de errado nisso, como está provado aí depois das investigações iniciais da Polícia Federal e dos documentos que estão sendo recolhidos. Esse é talvez o maior escândalo financeiro da história do Brasil, pelo menos da história registrada do Brasil, porque tem uma parte que também não é muito registrada, ou pelo menos não com tamanha transparência. Então, olha aí, um elefante desfilando. Agora, assim como você tem esse elefante azul, o Banco Master,
que produziu esse escândalo todo, aí à solta, e as pessoas fingiam não ver, principalmente as pessoas que se beneficiaram disso. Mas que também os poderes da República não viam, não conseguiam enxergar, ou se enxergavam, achavam que dava para dar um jeito. Tem outros elefantes O azuis. elefante azul você O tem que tapar elefante o olho, azul né? está ali, não tem Chama como não atenção. ver. Não tem como não ver. Você pode fingir que não está vendo. O elefante azul passa e você vira a cara para o outro lado. Faz de conta que, oi, não tem elefante nenhum, não tem nada acontecendo, tem acontecendo. Então, o Flávio Dino, ele não nominou quais são os elefantes azuis. No caso do Banco Master, foi o Aroeira, chargista, com toda razão, que fez isso. E esses outros absurdos que eu vou citar como exemplares do elefante azul, exemplares que estão por aí circulando, são elefantes azuis batizados por mim, não pelo ministro Flávio Deno. Então, eu falei da recusa, por exemplo, da nomeação do novo ministro Supremo. Eu falo mais. As emendas parlamentares ao orçamento da União, sem transparência. Aliás, esse é um caso que está sendo investigado principalmente pelo ministro Flávio Dino, que é um tremendo de um elefante azul do que isso, do que emendas parlamentares ao orçamento, cujo dinheiro, em parte, é desviado, vai bater no bolso de prefeitos, no bolso de deputados estaduais, no bolso de quem indica essas emendas para a execução de pequenas obras nos seus redutos eleitorais, que são os parlamentares, deputados e senadores, que é um tremendo elefante azul. Que é outro. O ministros do TST, ministros do Tribunal Superior do Trabalho, que ganham dinheiro para ensinar advogados que queiram atuar no tribunal onde eles são ministros. A gente vai falar com um pouco mais de tempo sobre isso em seguida, mas é um tremendo de um elefante azul, que é outro, o acordão feito no Congresso para não permitir a instalação de uma CPI do Banco Master. Isso fez parte até das negociações também para a recusa do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. O Senado, que é outro elefante azul, esse gigantesco, e que se consumou no caso do advogado-geral da União, Jorge Messias, que é o seguinte: aliás, me desculpe, não foi no caso do Jorge Messias que eu já falei, foi no caso do projeto da dosimetria, porque na medida em que o Supremo Tribunal Federal julga, condena os golpistas do janeiro de 2023, é a última palavra. A última palavra é a do Supremo. Aí vem o Senado e diz: não, senhor, vamos reduzir aqui as penas. Quer dizer, o Senado se comporta, ou se comportou, e abrindo esse precedente, poderá se comportar novamente como um revisor de decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não é papel do Senado. Isso não acontece, nem acontecia antes. Que é ou não é um elefante azul? E aconteceu, e parece que é isso mesmo. E deixa para lá, faz de conta que não vê. Mas desde quando o Senado, o Congresso, podem funcionar como revisores, como revisor de decisões do Supremo? Não pode. Então, é uma manada de elefantes azuis passeando pela esplanada dos ministérios. Vai ver que alguns até se desviam
e dão uma passadinha ali no plano piloto de Brasília, e não acontece nada. E fica por isso mesmo. É para isso, é para essa manada de elefantes azuis que o Flávio Dino está chamando a atenção e dizendo: gente, isso não é possível. Isso não é possível de acontecer. A gente tem que pôr ordem nisso. Onde é que já se viu manada de elefantes azuis passeando no centro de uma capital e da capital do país? Está entendendo? A questão é essa. É, E se você. pessoal tá distraído com prioridades, né? Qual que é a prioridade? A prioridade dos deputados era basicamente essa questão da dosimetria, e ponto. E nada mais se fará. Então é isso, quer dizer, nós estamos assistindo ao desfile da manada dos elefantes azuis, classificados como tal pelo ministro Flávio Dino, e não nos importamos, vamos em frente, quem liga para isso? Agora, engraçado quem liga para isso? E, no entanto, os opositores do governo federal, de Lula, acreditam que isso vai fazer um grande estrago na hora em que o eleitor for lá depositar voto. Isso vai prejudicar muito a ambição de Lula de se reeleger pela quarta vez. Meu Deus do céu, se a gente tem um bando de elefantes azuis aí, alguns já falados há muito tempo, outros que estão se apresentando mais recentemente, outros que estão sendo descobertos só agora. E o eleitor vai votar pensando nisso lá no dia 4 de outubro, em primeiro turno.